Números, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 51. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Cantai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenará a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rube, o primogênito de Israel, os filhos de Rube foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Ezoron, a família dos Ezoronitas, de Carmi, a família dos Camitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abrião, Datã e Abrião foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os dragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel e a família dos Nemulitas, de Jarmi, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquenitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família de dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunita, de Osni, a família dos Osnita, de Eri, a família dos Erita, de Arodi, a família dos Arodita, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Ornã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Eronitas de Amu, e a família dos
Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de toda a família foram de Tolá, a família dos Toalitas, de Puvá, a família dos Puvitas, de Jazubé, a família dos Jasupitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquerita, e Maqui gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezé, a família de Jeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Aisriel, a família dos Aireritas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efé, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efé, não tinha filhos senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Máquica, Noá, Ogra, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequi, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaíta, de Asbel, a família dos Asbelita, de Arião, a família dos Airamitas, de Sufá, a família dos Sufamitas, de Efon, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belém, de Bela, e os filhos de Belá foram Arde e Naama. De Arde, a família dos Arditas, de Naama, a família dos Naamitas, Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suanitas, segundo os que foram deles contados, foram 604.400. Os filhos de Assé, segundo as suas famílias, foram de Inã, a família dos Inaitas, de
Isvi, a família dos Isvitas de Beriais, a família dos Beriaitas. Os filhos de Beriais foram de Eber, a família dos Eberitas de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome dos filhos de Assé foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Assé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas de Guni, a família dos Gunitas de Jezé, a família dos Jezeritas de Silém, a família dos Selimitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que passagem nestas palavras das Escrituras Sagradas que estão no livro de Número, do capítulo 26, versículo 1 a 51. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos fala sobre Deus manda, o Senhor nos fala, Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. O Senhor mandou que Moisés, o povo, contasse a quantidade de gente que tinha sobre o povo de Israel. Veja, meus irmãos, que diante dessa contagem toda que foi passada nessas palavras, do capítulo 26, versículo 1 a 51, veja como a força diante daquele povo, daquela nação, naquela geração, tinha o povo de Israel. Diante de tudo, dos fatos que já tinham acontecido, de castigo, povos que já tinham morridos e tudo, mas o crescimento do povo de Israel era sempre dobrado, porque o Senhor dava essa competência, e o Senhor dava esse consentimento para que o povo de Israel, ele cada vez mais se multiplicasse, para cada vez mais estar forte, forte, forte. Pois é, meus irmãos, nesta passagem aqui, já nos revela a quantidade, do povo que tinha em Israel, a quantidade daquela nação toda. Veja que são várias nações distribuídas de sentido de príncipes, anciões que foram escolhidos para governar cada tipo de suas nações dentro do povo de Israel. O povo de Israel era várias nações com uma população imensa. Veja aqui que se fala sobre isso. Então, diante de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, Israel é a visão do Altíssimo. Israel é aquela satisfação que o Altíssimo tem com o Israel, o povo, a nação de Israel. Veja que naquela geração continuava-se a proteção do Senhor para que o povo de Israel ela não caísse em desobediência, para que o povo de Israel sempre fosse diante do caminho das determinações do Senhor.
Por quê? Porque o Senhor tinha uma visão ampla perante Israel, com o povo de Israel, porque foi um povo que foi retirado das garras do Egito, onde estava sofrendo como escravo naquela escravidão de dia a dia. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, na geração que nós estamos vivendo hoje, não muda nada sobre a questão das determinações do Altíssimo, não muda, né? Nós somos um povo de uma nação brasileira que também, né? Se tem várias nações diante da face da terra, que é Brasil e outras nações, onde está sendo citada a palavra e as determinações do Senhor, ali o Senhor estará, dando o seu consentimento às suas determinações do seguimento na face da terra, homem e mulher. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Brasil é o país que tem poucas apresentações de castigo perante o Senhor, de ira perante o Senhor. O Brasil é um dos países que não tem tanta apresentação diante da ira do Senhor para com aqueles que são e entram em desobediência. Porque o que o Senhor quer de cada um de nós, seres humanos, seja de qualquer nação, mas que siga as suas determinações, porque nós somos criação do Deus Altíssimo, somos criação do Todo-Poderoso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.